Antes da gente começar esse vídeo, eu queria deixar aqui dois avisos. O primeiro deles é que esse vídeo está sendo a continuação do último vídeo que eu postei. Então, se você ainda não viu, pausa esse daqui e vai lá dar uma olhada nele. E o segundo aviso é que o algoritmo que eu vou implementar aqui, eu não vou explicar os detalhes dele. Então, se você quer entender como que esse algoritmo funciona, eu vou deixar na descrição o link do vídeo que está explicando isso também. Dito isso, bora lá pro vídeo. Antes da gente começar a implementar o algoritmo em si, a gente vai precisar modificar algumas coisas nos nossos scripts anteriores. Então aqui no script do Node, a gente vai precisar adicionar algumas variáveis a mais, que vão ser referentes a o custo, a posição dele e algumas outras coisas. Então aqui primeiro a gente vai criar um public int para o custo g, então aqui gcust, uma para o custo h, então hcust, e aí para o custo f, a gente vai criar na verdade um getter, no qual ele vai retornar a soma do custo g do custo h, que é o que o custo f representa. Então aqui a gente vai criar um public int fcust, e ele vai ser um get que vai retornar custo g mais o custo h. Então aqui a gente não precisa mesmo criar uma variável para ficar salvando a soma desses dois. Basta toda vez que a gente acessar o custo f, ele vai retornar para a gente já a soma do custo g e do custo h, que é o que ele representa. Além disso, a gente vai criar também agora duas variáveis para representar a posição x e a posição y desse nó na grid. E também a gente vai precisar de outra variável para referenciar o pai desse nó. Então aqui parent node. E aí por último, a gente vai modificar aqui o construtor para ele receber as posições x e a posição y desse nó na grid. Então aqui a gente vai dizer que a posição x recebe underline posição x e a posição y recebe underline posição y. Feito isso, a gente vai precisar modificar o nosso Grid Manager lá na hora que a gente está criando a grid para passar o x e o y dentro do nosso construtor. Feito isso, essa parte que a gente tinha que modificar já está feita. E aí a gente pode voltar lá na nossa Unity e começar a criar o algoritmo em si. Então aqui a gente vai vindo criar um C# script diferente para ele e a gente vai chamar ele de pathfind. E vamos abrir ele aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer dentro dele é criar uma função. Ela pode ser privada, então private void, a gente vai chamar de find path. E ela vai receber dois vector tree. Um vai ser a posição inicial e o outro vai ser a posição que a gente quer encontrar. Então, o vector tree é target position. Feito isso, a gente vai precisar agora encontrar em qual posição da grid essas duas posições estão. E para fazer isso, a gente vai utilizar aquela função de getNode que a gente criou no nosso Grid Manager. Então aqui eu vou criar uma referência para o nosso Grid Manager. Então aqui Grid Manager, e aí a gente tem que inicializar ela aqui. Então criar o awake, e aí o nosso Grid Manager vai receber get component grid manager. Feito isso, a gente vai poder utilizar aquela função aqui dentro. Então aqui a gente vai criar um start node, que ele vai receber grid manager.get node from worst position, e a gente vai passar o start position para ele. E aí a gente vai fazer a mesma coisa agora na nossa função de target position. Então aqui o target node vai receber a mesma coisa para o target position. Agora que a gente tem esses dois nodes, a gente vai precisar também
criar a nossa lista aberta e a nossa lista fechada. Então, a gente vai criar aqui uma lista de nós, que vai ser a nossa lista aberta. List node. E aí, a gente tem que criar também agora uma lista fechada. A lista fechada eu vou fazer com hash set. E eu vou chamar de closed list. New hash set node. E aí, agora a gente vai precisar adicionar na nossa lista aberta o nó inicial. Então aqui, start node. Tendo feito essas configurações iniciais, a gente vai poder começar a lógica do nosso algoritmo. Ela vai sempre ser executada enquanto houver elementos dentro da nossa lista aberta. Então aqui a gente vai colocar o openedgelist.count, ou seja, enquanto a quantidade de elementos dentro da lista aberta for maior que 0, a gente tem que ir executando a lógica do algoritmo. E essa lógica, ela vai ser o seguinte: a gente vai criar um current node, que ele vai ser o nosso nó atual, e ele vai ter que ser o nó de menor custo dentro da nossa lista aberta. E aí, para fazer isso, a gente vai primeiro inicializar ele com o primeiro elemento da lista. E aí, o que a gente tem que fazer aqui agora é percorrer a nossa lista e sair comparando ele com os outros nós. E toda vez que a gente encontrar um nó menor, a gente atualiza o nó atual. Então, igual a 1, porque o 0 já está aqui. E enquanto i for menor que a quantidade de elementos da nossa lista aberta, a gente incrementa o i aqui. Então, i mais mais. E aí o que a gente tem que verificar aqui é se o custo f do que a gente vai olhar agora é menor que o do nó atual. Então aqui, se o nó na lista aberta na posição i e o custo dele for menor que o nosso atual, ou então a gente vai usar um critério de desempate aqui, que é se os dois tiverem o mesmo custo f, mas... deixa eu colocar igual aqui. Se os dois forem iguais, mas o nosso novo nó que a gente está olhando aqui, ele está mais perto do target node, a gente vai considerar ele como o de menor custo. Então aqui, openedgelist.h, posição i.hcust for menor que o nosso current node.hcust, então o current node vai receber o openedgelist na posição i. Ao final desse for, a gente tem garantido que a variável current node ela está com o nó de menor custo dentro da nossa lista aberta. Então, a gente já pode remover ele da lista aberta. Então aqui, openedgelist.remove, e a gente vai passar o current node. E também a gente vai colocar na nossa lista fechada esse nó. Então, closedlist.add current node. A partir daqui, a gente vai ter que verificar algumas coisas. A primeira delas aqui, se esse nó que a gente está olhando, ele é o nó que a gente está procurando. Se ele for, então basta retornar a função, porque a gente já encontrou o nó que a gente estava querendo. Se ele não é o que a gente está procurando, então a gente tem que olhar os vizinhos dele. E aí, para olhar os vizinhos, a gente vai criar aqui dentro do nosso Grid Manager uma função que ela retorna os vizinhos para a gente. Então aqui vai uma função public, que vai retornar uma lista de node. A gente vai chamar de getNeighbors. E aí ela vai receber como parâmetro um node. E o que a gente tem que retornar aqui nela vai ser a nossa lista de vizinhos. Então aqui a gente vai criar uma lista de node dentro dela, que a gente vai chamar de neighbors. Que ela vai receber uma lista vazia, então list node. E aí no final a gente tem que retornar ela. Para encontrar os vizinhos, eu vou criar aqui dois fors, que vão ser o incremento no eixo x e no eixo y. Então x menos 1
enquanto x for menor ou igual a 1, x mais mais. A gente vai fazer a mesma coisa para o y. Então, y igual a menos 1, enquanto y for menor ou igual a 1, y mais mais. O que a gente tem que fazer aqui é criar duas novas variáveis. Então, int new x, que vai receber o node na posição x, mais esse incremento no x, e o int new y vai receber node.posição y, mais o incremento no y. A gente tem que tomar alguns cuidados aqui, que vai chegar um momento desses fors em que o x vai ser igual a zero e o y vai ser igual a zero. E aí, nesse caso, o new x e o new y, eles vão estar referenciando o mesmo que o posição x e posição y, porque não houve incremento. E aí vai meio que adicionar na lista de vizinhas o próprio nó. E a gente não quer isso. Então, nesse caso, a gente vai ignorar ele e vai pular para a próxima iteração, garantindo que o próprio nó não vai entrar na lista de vizinhos dele. Outra coisa que a gente tem que verificar é que, às vezes, esses cálculos aqui, eles vão retornar um valor que está fora da grid. Por exemplo, o node na posição x ele for 0 e o incremento menos 1 vai retornar menos 1. E não existe a posição menos 1 na grid. Então a gente tem que tomar esses cuidados também. Então, se o new x for maior ou igual a 0 e o new x ele for menor que o tamanho da nossa grid no eixo x, que a gente tem que verificar a mesma coisa para o y. Opa, aqui é new x. E o new y ele for maior ou igual a 0 e o new y for menor que o grid size na posição y, então isso garante que ele está dentro da grid. Então aqui no nosso vizinhos, a gente pode adicionar essa posição. Então aqui a gente vai pegar o grid na posição new x e new y e vai adicionar nos vizinhos dele. Ao final desse for, a gente já está retornando os vizinhos. Então, aqui já está feito a nossa função para pegar os vizinhos. O que a gente vai fazer aqui vai ser um for each, ou seja, para cada nó vizinho, que vai estar na nossa lista de vizinhos. Então, grid manager.getNeighbors, e aí a gente vai passar o nó atual, ou seja, para cada nó vizinho do nosso nó atual, a gente tem que verificar algumas coisas para ele. A gente vai verificar aqui primeiro, se esse vizinho ele é um obstáculo, ou então a nossa lista fechada ela contém esse vizinho. Então, nesse caso, a gente não precisa olhar esse vizinho, a gente já pode ir para o próximo, a gente não se interessa mais por ele. Se ele não cair nesse caso, a gente precisa fazer o cálculo do custo de se chegar nesse vizinho. Então, aqui a gente vai chamar de new cost to neighbor, ou seja, o novo custo para chegar nesse vizinho. Neighbor. Ele vai receber o custo de se chegar no nosso nó atual, mais a distância entre esses dois. Então, aqui a gente vai precisar criar uma função. Ela pode ser privada, do tipo int. Ela vai retornar a distância entre dois nós. Então, aqui em getDistance, a gente vai falar node A e node B. E aí, a gente vai ter que fazer aqui alguns cálculos para retornar essa distância. Então, aqui, primeiro que a gente tem que fazer é encontrar a distância absoluta no eixo x e no y. Então, aqui, mff.abs. E eu vou fazer node A, ponto, posição x, menos node B, ponto, posição x. E eu vou fazer a mesma coisa para o y. Então, aqui, node node A na posição y, menos node B na posição y. Depois que a gente tem essas duas distâncias, a gente vai fazer um cálculo que vai seguir a seguinte lógica. Enquanto os dois nós que a gente está olhando, eles não estão na mesma linha ou na mesma coluna, a gente vai estar andando na diagonal. E enquanto
eles estiverem na mesma linha ou na mesma coluna, a gente anda na vertical ou horizontal. Os custos de movimento na diagonal é sempre 14 e o custo na vertical e horizontal é 10. Então aqui a gente vai olhar se a distância x ela é maior que a distância y, então a gente vai retornar 14 vezes a distância y mais 10 vezes a diferença entre a distância x menos a distância y. Em caso contrário, se o y é maior, então a gente vai retornar 14 vezes a distância x mais 10 vezes a distância y menos a distância x. Com isso aqui, a gente já tem como encontrar a distância entre dois pontos da grid. Então aqui a gente vai pegar o getDistance e aí vai passar o nosso nó atual e o nosso vizinho, que é o que a gente quer encontrar. Então o novo custo para se mover para o vizinho é o custo de se chegar no nó atual mais a distância entre o atual e o vizinho. E aí a gente vai atualizar o nosso vizinho no seguinte caso. Se a nossa lista aberta ela não contém esse vizinho, então se a nossa lista aberta não contém o vizinho, então aqui neighbor, ou então ela pode até conter, mas o custo de se chegar nesse vizinho ele é maior do que o custo que a gente acabou de calcular. Então nesses dois casos a gente vai pegar aqui o neighbor.gcust e vai atribuir nele o novo custo para chegar nele. E aí a gente tem que atualizar também o custo H, porque pode ocorrer da gente não ter calculado ainda. E aí a gente vai chamar a função também de getDistance e aí vai passar o vizinho e o nosso objetivo, que é o custo H, só recapitulando aqui, é a distância entre o nosso vizinho, ou melhor, entre o nó atual e o nosso nó objetivo. Então aqui, além disso, a gente tem que atualizar também a referência para o pai do nosso nó. Então aqui, parent node vai receber o nó atual. E a gente tem que verificar aqui se a nossa lista ela não contém esse vizinho. Então aqui, se ela não contém, então a gente adiciona nela o nosso vizinho. Então, openedgelist.add e aí coloca o vizinho. Feito isso, a lógica do algoritmo, ela tá dando um erro aqui. Tá, isso aqui não fica aqui. Ela vai ficar aqui assim. Bom, feito isso, a lógica para encontrar o caminho já está feita. O que a gente vai precisar agora é fazer uma função que ela vai marcar no nosso mapa qual é o caminho, depois que a gente encontrar ele. Então aqui vai criar uma função que a gente vai chamar de retracePath, ou seja, depois que a gente encontrou, ela vai voltar no caminho marcando ele. Então aqui a gente vai precisar do posição inicial e da posição final do nosso caminho. Então aqui a gente vai criar aqui dentro um current node, que ele vai começar do final do nosso caminho. E aí a gente vai precisar também de uma lista de node, que a gente vai chamar de path, e a gente vai inicializar ela vazia. O que a gente vai precisar fazer aqui é o seguinte: enquanto o nosso nó atual ele for diferente do inicial, a gente vai adicionar ele na nossa lista. Então, path.add o nó atual. E aí a gente vai passar a olhar o pai do nosso nó atual.
Que aí dessa maneira a gente vai voltando sempre pro pai até o momento em que a gente vai chegar no começo do nosso caminho. E aí nesse momento a gente vai sair desse while e aí a gente pode atualizar no Grid Manager o nosso caminho. Então aqui gridmanager.path vai receber a nossa lista que a gente criou aqui dentro. E aí, lá no Grid Manager, a gente vai ter que criar essa variável. Então aqui, junto com a grid, a gente vai criar um public list de node. A gente vai chamar de path. Vamos salvar, que era isso que estava dando erro, porque não existia lá. E aí dentro da nossa função que está desenhando a grid, a gente tem que verificar essas coisas para poder desenhar o caminho. Que é, se o caminho ele for diferente de vazio, ou seja, a gente já calculou ele, e o nosso caminho ele contém esse nó que a gente está prestes a desenhar. Se esses casos forem válidos, então a nossa cor vai passar a ser preta. E aí, nesse caso, o nosso caminho ele vai ser sempre pintado de preto. Então, aqui, agora a gente tem que chamar essa função dentro do findPath. Nesse momento aqui, depois que a gente achar o nosso nó objetivo, o alvo aqui que a gente está caçando, a gente vai chamar essa função de retracePath. E aí vai passar o nó inicial e o nó que a gente estava procurando. E por último, a gente vai criar aqui uma referência para o transform da posição inicial e da posição que a gente está caçando. Então aqui a gente vai criar um transform, que eu vou chamar de seeker, que é meio que o buscador, quem está procurando o caminho. E o target, que é o lugar que a gente quer caçar. Então, depois que a gente fez isso, eu vou criar aqui o update de novo. E aí basta a gente ficar chamando o tempo todo a nossa função findPath. E aí a gente vai passar a posição do inicial, de quem está procurando o caminho, e a posição que ele quer chegar. E aí, feito isso, basta a gente ir lá na Unity e dentro do A estrela a gente vai adicionar esse novo script aqui. E aí, basta a gente pegar e duplicar essa cápsula nossa. Deixa eu modificar o nome dela aqui. Seeker. E a outra vai se chamar Target. Então aqui, dentro do nosso script, a gente vai pegar e passar o Seeker. E vai passar o Target. E aí, feito isso, já está tudo configuradinho. E basta a gente rodar aqui. E deixa eu mudar aqui o caminho entre eles. E como vocês podem ver, o caminho está sendo atualizado o tempo todo, ó. Sempre que a gente mexe ele de lugar, ó, o caminho está sendo marcado de preto entre os dois. Então, ó, está sempre encontrando o menor caminho entre eles. Então, por esse vídeo, era isso que eu queria mostrar. Espero que tenham gostado. E por esse vídeo, era isso mesmo. Então, tchau, tchau.